Olá, queridos alunos, vamos iniciar a atividade praticando de ciências. Eu sou a professora Roberta Prestes, lembrando a vocês que seguimos todos os protocolos de segurança para realizar essas atividades. Estou sem máscara porque estou sozinha no estúdio. Então, vamos iniciar nossa atividade de hoje, que será da aula 5 de ciências com o conteúdo A Célula. E vamos começar o nosso praticando de ciências. Essa atividade praticando, ela tem 4 questões. Lembre-se sempre, se você tiver alguma dúvida, confira no caderno digital o texto ou nas nossas plataformas digitais a aula referente a esse conteúdo. Sem mais perder tempo, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, eu vou ler o enunciado para vocês e depois vou deixar aí um tempinho para vocês responderem. Não esqueçam de participar aí no chat falando qual é a resposta correta de vocês, tá bom? As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Apesar da variedade dos tipos celulares, algumas partes são encontradas em todas as células. Costuma-se dizer que essa estrutura é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Uma informação incorreta. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente por que não podemos identificar essas 3 partes em todos os tipos celulares. Nós temos aí 4 alternativas para vocês e eu vou trazer essa imagem, vou passar aí para vocês essa imagem que vai auxiliar vocês aí a responder corretamente esta questão. Então, um tempinho para vocês responderem, participem no chat e até daqui a pouco.
bem, acompanhando vocês aqui no chat, vi que muita gente já respondeu corretamente. Então, vamos para a correção, né? Vamos ler novamente a questão. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Apesar da variedade de tipos celulares, algumas partes são encontradas em todas as células. Costuma-se dizer que essa estrutura é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Uma informação incorreta. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente por que não podemos identificar essas três partes em todos os tipos celulares. Vamos lá. E na primeira alternativa diz o seguinte: não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células mortas não apresentam citoplasma. B. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células vegetais não possuem membrana plasmática, mas sim parede celular. Letra C. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois a membrana plasmática é encontrada apenas em células animais. Letra D. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariontes. Muito bem. E aí a gente trouxe para vocês essas duas imagens aqui. Uma célula, a primeira célula, uma célula bacteriana, essa célula esverdeada que você está vendo aí, em que você observa o núcleo, que não possui núcleo, você observa o material genético espalhado aí por cima, né, do citoplasma. E ao lado uma célula animal que possui o núcleo organizado. Então essas células que possuem núcleo organizado, que é essa parte onde guarda o material genético, né, ela recebe o nome de eucarionte. Vou colocar bem aqui, bem grandão, para você não esquecer. E essas células que não possuem esse núcleo individualizado, em que o material genético fica espalhado aí no citoplasma, recebe o nome de células procariontes. Muito bem, essa é uma dica muito importante para você responder a questão. Então, qual é a questão correta? Vamos lá. Muito bem, a questão correta é a letra D. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariontes. Lembrando novamente, né? Todos têm material genético, apenas as células eucariontes possuem esse núcleo individualizado e organizado. Muito bem. E vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: as células eucariontes possuem um envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Aí você tem aí 4 alternativas para você marcar, tá? Vamos lá, participem. Respondam aí, tirem uma foto, depois dá para copiar no caderno, anotem aí só a resposta, depois organiza no caderno direitinho, responde no chat, fala aí de que escola você é para eu te mandar um alô e daqui a pouco a gente volta.
Então, vamos à correção. Acompanhei aí no chat que muita gente ficou com dúvida. Então, vamos à questão. Vamos ler novamente e responder a questão. Vamos lá. A segunda questão fala o seguinte: as células eucariontes possuem um envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Então, letra A, mamíferos, letra B, lactobacilos, que são um tipo de bactéria, C, fungos, D, protozoários. E aí, qual será a resposta certa? Vamos lá. A resposta correta é a letra B, lactobacilos, né? A aluna lá da Escola Isabel Barroncas aqui se faz presente na nossa aula, respondendo aí a aluna corretamente a nossa questão. Então, a resposta correta é a letra B. Muito bem. E vamos agora para a nossa terceira questão. Na questão 3, temos o seguinte: sabemos que todos os seres vivos são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto os outros possuem milhares. O conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebem o nome de... Olhem aí a cartela e tem aí um esqueminha de organização celular e aí ele te faz essas perguntas. Você tem 4 questões aí para assinalar corretamente. Então, mais um tempinho para vocês, participem no chat, copiem no caderno, tirem foto da questão e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, vamos retomar a nossa correção. Estou gostando de ver lá no chat muita participação.
Escola Arthur Soares Amorim, Vicente Schettini, acho que até Nossa Senhora de Nazaré, Manacapuru também participando aqui com a gente. Isso mesmo, muito bem. Vamos ver lá a nossa questão para responder. Então, eu perguntei de vocês o seguinte: sabemos que todos os seres vivos são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto os outros possuem milhares. O conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de... Vamos lá responder a questão. Eu mostrei para vocês aí um esqueminha, olha, mostrando aí desde lá a célula, né, tecido, o tecido forma os órgãos formam um sistema e os sistemas formam um organismo. Então, a resposta correta, olha lá, letra C, o conjunto de células, ele é responsável pela constituição de um tecido. Quem acertou, parabéns, anotem aí no caderno e vamos para a nossa quarta e última questão. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético e o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de... Vamos lá, novamente, aí um esqueminha para vocês se orientarem e as perguntas, 4 questões. Aí para vocês e daqui a pouco a gente retorna para responder.
Muito bem, estamos de volta. Estou gostando de ver aí a participação no chat, né? Tem alunos aí conversando com a outra. Será que é A? Será que é C? Aí, Radija Dias com a Julie Gomes aí. Será que é? Qual você acha que é? Enfim, é isso mesmo. É para aproveitar todos os momentos para aprender. Esse momento é ímpar para a nossa educação, é importante interagir. No chat você encontra inúmeros professores que estão acompanhando vocês também e eu também acompanhando vocês aqui do estúdio. Então, vamos lá a nossa última questão do Praticando Ciências. Vamos lá. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético e o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de. E aí eu trouxe para vocês novamente esse esquema, vamos lá, analisem, vejam aí, começa com células, né? E aí vem depois das células vem o tecido vem os órgãos, aí sistema, e isso tudo forma aí um organismo. Então, observem aqui as nossas questões. Quem respondeu a letra C acertou, né? Por que que está certa essa questão? Vamos lá analisar na resposta. Todo, né, recebe o nome de sistema, o conjunto de órgãos que atuam juntos. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para a gente ler tudinho aqui da cartela. Juntos para realizar uma determinada função. Então, esse conjunto de órgãos, né, eles realizam aí atividades sistêmicas, formando aí um sistema. E aí, no nosso organismo, a gente tem vários, né? A gente tem sistema circulatório, tem sistema excretor, né? Tem o que mais? Sistema respiratório. Então, esses órgãos aí se comunicam, compõem para realizar uma atividade. Esse conjunto de órgãos recebe o nome de sistemas, tudo bem? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e espero encontrá-los novamente em mais uma atividade. Participem, continuem participando aí no chat. Gostei muito aí da participação das escolas, colocando lá o seu nome, que escola você está matriculado, de que município que você está falando. Isso é muito importante para nós. Muito obrigada e fiquem agora com mais uma atividade praticando de educação física. Até mais!